Na Venezuela, a oposição convoca novas manifestações, um dia depois que 10 pessoas morreram em protestos contra a eleição para a Assembleia Constituinte. Do outro lado, o governo comemora o número de eleitores que foram às urnas. O cenário político venezuelano é acompanhado de perto pela comunidade internacional. A reportagem é da correspondente para a América Latina, Mônica Yanakiev. A eleição começou na hora marcada, sem a participação da oposição e apesar do repúdio internacional. O presidente Nicolás Maduro foi o primeiro a votar na Assembleia Constituinte que ele mesmo propôs e que, segundo ele, é sinônimo de paz. O primeiro voto por la paz. Não longe de lá, as forças de segurança patrulhavam as ruas. A ordem era reprimir os protestos que a oposição organizou, desafiando uma proibição do governo. Uma grávida passa mal com as bombas de gás lacrimogênio. Um explosivo atirado por um manifestante feriu vários policiais. Cenas parecidas se repetiram em outras cidades venezuelanas, além de Caracas. Cerca de 60 pessoas foram presas em manifestações e confrontos. Mas enquanto tanques militares derrubavam um portão, em muitos outros lugares, eleitores venezuelanos faziam fila para votar pacificamente. Orgulhosa de haber votado a la Constituinte. Estou orgulhosa de ter votado na Constituinte. O comandante Maduro quer o melhor para a Venezuela, diz essa eleitora. Mas para a oposição, a Assembleia Constituinte é uma fraude, uma manobra de Maduro para ampliar poderes e se perpetuar no cargo. Os 545 membros dessa entidade terão legitimidade para dissolver o parlamento de maioria opositora e decidir quando e como serão realizadas eleições. No fim da noite, governo e oposição fizeram um balanço muito diferente da votação. Segundo Maduro, 8 milhões de eleitores participaram do processo. Segundo os opositores, apenas 3 milhões votaram. A oposição convocou para essa tarde um protesto contra as mortes de manifestantes durante a votação. Foram ao menos 10, o dia mais sangrento desde que as manifestações ganharam força em abril. O Brasil e a União Europeia condenaram a violência e vários governos, entre eles o argentino e espanhol, anunciaram que não reconhecem a Assembleia Constituinte venezuelana. Os Estados Unidos ameaçam com novas sanções, que podem incluir suspensão das compras de petróleo, o principal produto de exportação da Venezuela. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que 755 diplomatas americanos vão ter que deixar o país. É uma resposta às sanções impostas pelo Congresso dos Estados Unidos. O anúncio faz parte da decisão de reduzir para 455 o número de funcionários americanos na Rússia, mesma quantidade de diplomatas russos nos Estados Unidos. Hoje, o porta-voz do Kremlin disse que cabe a Washington escolher quais funcionários da diplomacia dos Estados Unidos serão cortados até 1º de setembro e que cidadãos russos que trabalham na embaixada americana podem estar entre os funcionários a serem cortados. As sanções foram aprovadas pelo Congresso americano na semana passada. A Casa Branca informou que o presidente Donald Trump deve assinar o texto, apesar de ser um defensor de boas relações com a Rússia. As penalidades incluem diminuição de empréstimos e congelamento de bens de algumas empresas russas. Entre os motivos estão o conflito com a Ucrânia pela anexação da Crimeia há 3 anos e os indícios de que o governo russo teria influenciado a eleição presidencial americana no ano passado.